Hoje eu quero mais fazer um desabafo, na verdade, porque eu vi o anúncio do final do suporte do Adobe Animate e, assim, as pessoas não estão falando muito, mas na verdade ele é o fim de uma grande era que foi fundamental para todo desenvolvimento web desde, sei lá, dos últimos 20, talvez mais anos. Hoje a gente tem várias soluções como Angular, React, Vue e outras soluções de front-end que são dentro dessa ideia de SPA, mas as pessoas se esqueceram de como tudo isso começou nessa parte de web, de entregar soluções mais dinâmicas e ricas. No começo mesmo da internet, basicamente eram páginas estáticas que se passavam uma depois da outra com Perl, com PHP, com ASP, com algumas coisas assim, e as páginas eram bem estáticas, ainda com HTML3, ainda aquelas situações que todo mundo fazia as coisas com tabela. E assim, no final dos anos 90, apareceu o Flash da Macromedia, inicialmente como uma ferramenta de CAD, na verdade. Ele era uma ferramenta de desenho de CAD, mas aí as pessoas estiveram vendo que ele era muito bom para animar. E aí a galera começou a animar, veio o conceito de símbolos, vários tipos de transições. E aí, quando o Flash começou a ficar maduro, ainda na época da Macromedia, eles lançaram uma solução chamada Adobe Flex. E aí tirava aquela ideia de que o Flash era apenas para criar animaçõezinhas, criar desenhos, criar banners. Não. O Flash começou a ser uma ferramenta que, inicialmente com a parte de multimídia, né, de vídeos, mas que ela começou a ser usada realmente como aplicações. Então, se você queria ter uma experiência de desktop dentro de um navegador, você usava o Flash, a tecnologia Flash, utilizando o Adobe, na época, Macromedia Flex. E no começo ele usava ActionScript 2, né? Era uma linguagem procedural, mas já era muito avançado, assim, você tinha toda essa questão de estados, de abstrações, assim, tudo que hoje a gente trabalha com front-end em SPA surgiu naquela época do Flex. Na época, a gente nem usava o termo UX. O termo UX mesmo, ele não é um termo que vem dessa parte de design, né, do front. O termo UX mesmo, ele foi cunhado lá atrás pelo pessoal lá da Apple para se referir a toda a experiência do produto, né, desde o momento que você pega, o uso cotidiano, pós-venda, até o fim da vida do produto, né, e não é uma área, né? Ele é uma ideia. O UX nessa época era considerado algo assim, né? Uma linha de pensamento e não uma área, né? E nessa época a gente meio que quem fazia os componentes, quem fazia o front também era o designer. Então a gente tinha esse meio termo a gente não tinha aquele programador front-end, né? A gente tinha, na verdade, um programador que fazia essa parte dentro do Flex, em ActionScript, e que ganhou força mesmo ali no ActionScript 3, né? Quando, eu não lembro agora, eu acho que era Flash 2000... Foi depois do Flash 8, por ali, eu não lembro exatamente qual foi o ano. Mas foi quando realmente surgiu, né? Todo aquele bafafá de Flex no ActionScript 3, orientado a objetos já, né? Ele era todo baseado em ECMA, então quem acabou migrando para JavaScript foi bem fácil. E quando a gente começou a desenvolver, a gente era programador e designer. E a gente tinha umas dúvidas do que a gente era, né? De quem trabalhava com Flex na época. A gente é o quê? A gente é programador ou a gente é designer? E aí surgiu o termo designer de interação. Que designer de interação era o designer que programava os componentes e fazia toda a regra, não a regra de negócio interna, né, do back-end, mas a regra que tinha a ver com o front. Na época, geralmente, a gente usava... Não eram umas APIs diretas, feitas hoje em dia, usando JSON e tal. Tinha umas formas de a gente ligar com CodeFusion, com PHP ou com Java. Java e Flex foi absurdamente usado. Java e Flex, a maioria das grandes empresas de TI usavam. E, na época, o Flex foi muito usado para gerar sistemas MDI. Como na época a gente não tinha essa ideia de uso de mobile, né? Todo mundo criava mini janelinhas para que você não precisasse sair daquela página web e você pudesse resolver tudo. Inclusive a gente botava microsisteminhas de calculadora, módulos diversos, muito bem estruturados, assim. MVC, Facade, assim, a gente já usava bastante nessa época do Flex. E, obviamente, vieram outras soluções similares, né? O próprio Silverlight da Microsoft, que foi
concorrente direto do Flash e do Flex, foi usado por muito tempo pela Netflix, inclusive a Netflix usou bastante o Silverlight no começo, né? E até mesmo Java, né? Quando o Java veio com o JavaFX. O JavaFX nada mais era do que uma versão, digamos assim, do Flex. Na verdade, não do Flex, né? Da parte, entre aspas, HTML, o DOM document do Flex, né? O Flex, ele trabalhava com a parte script, que era o ActionScript 3, e tinha uma parte HTML, que era o MXML. E aí, quando a gente trabalhava com toda essa parte, também lá pelo Adobe Flex 4, eles mudaram completamente a parte de estrutura de componentização e todos os componentes passaram a ter estados, né? E a gente criava os componentes através de uma ferramenta chamada Adobe Catalyst. Então, na verdade, a gente criava todo o desenho de todos os componentes dentro do Illustrator. Lembrando que nessa época não existia esses programas como Figma e tal, etc. A gente criava todos os componentes no Illustrator, a gente gerava um documento e depois a gente importava eles dentro do Adobe Catalyst, e aí a gente determinava qual era o lado esquerdo, o constraint, o que aumentava, o que diminuía, né? A gente saía configurando para poder gerar o arquivo e, obviamente, a gente digitava o HTML e ele tinha suporte a CSS. Então, toda essa ideia, inclusive, de que o SAS usa há muito tempo, né? Que o CSS4 usou, né? De variáveis. A gente já usava isso no Flex, né? Então, o ponto que eu quero chegar é que o Flex barra Flash, ele moldou todo esse front-end que hoje em dia a gente tem, e ele não é muito recompensado, as pessoas não têm uma memória afetiva com ele como deveriam ter, né, com um monte de tecnologia. Na verdade, a Adobe demorou para largar o osso quando surgiu essas tecnologias de HTML5, e quem realmente derrubou o Flash foi a Apple. Foi o iPhone. Quando o iPhone lançou, o Steve Jobs disse, a gente não vai dar suporte para Flash de jeito nenhum, porque não resolveram o problema de consumo de bateria na época. E aí a Adobe até lançou o Air, né? O Adobe Air fazia aplicativos desktops para o Windows, Mac e Linux, e era muito bom, né? Porque era multiplataforma. Mas ele também fez uma versão do Adobe Air Mobile, funcionava muito bem no Android, e no começo funcionava muito bem também para iOS, mas aí a Apple restringiu, a Apple disse que não queria, né, aplicativos instaladores de terceiros, e restringiu, e aí a Adobe largou de mão. E na época, o Flash estava muito badalado mesmo. O Flex, ele estava sendo desenvolvido uma ferramenta para criar jogos com aceleração gráfica bem superior a algo como o OpenGL. Nessa mesma época que a Adobe começou a abrir mão, ela doou o Flex, não uma tecnologia Flash, mas o Flex para o Apache, né? E aí se tornou Apache Flex, e ainda teve uma sobrevida razoável, porque muita gente estava migrando, mas o que matou mesmo o Flash foi uma carta do Steve Jobs, e foi uma coisa assim, famosa carta, inclusive, bem longa, e foi algo tipo assim, da noite pro dia acabou o Flash, e todo mundo vai ter que usar HTML5 e CSS3. Foi assim, pá! E foi quando começou a surgir, né, tecnologias como o Node, veio o AngularJS, a galera começou a usar só jQuery, né, mas veio ali o AngularJS primeiro, né, junto com a Google. Não usava primeiro o Node, né, porque surgiram mais ou menos ali na mesma época. Só que assim, o AngularJS tinha uma performance horrível. O Flash, inclusive até hoje, ele tem uma performance para vetores e para 3D, mas muito mais avançada do que o que os navegadores hoje rodam. Justamente por ele ser uma camadinha, né, a mais ali, e ele também tinha uma camada de proteção muito melhor, porque ele era difícil de ter que compilar. Então hoje, apesar da gente ter ofuscadores, etc., a gente consegue pegar um sistema front-end assim, dar o seu jeitinho para decompilar, né? Ou até mesmo para botar no servidor do cliente, né, que era muito comum, aí a gente enviava e o cliente acabava ficando com aquele negócio. A gente não tinha uma licença, na época do Flash a gente podia fazer, né, porque a gente simplesmente enviava o SWF e os arquivos de assets vinculados, né, dinâmicos, e funcionava, e eu não precisava enviar o código-fonte para o cliente, então isso era muito legal também. Mas aí, da noite pro dia, todo mundo teve que buscar uma solução. No começo, muita gente começou usando JavaScript puro, voltaram a páginas estáticas no começo, e aí surgiram, né, soluções como o Angular, AngularJS primeiramente, depois o Vue, depois o React, depois o Angular, né, em Node, né, o Angular 2, TypeScript. E aí
foram surgindo essas soluções, né, SPA. E antes disso, é importante lembrar que a gente não chamava de SPA, né? SPA foi um termo que já surgiu ali na época do JavaScript, da ascensão, né, do JavaScript no front-end. A gente chamava de Rich Internet Applications. Então, essas aplicações que usavam Silverlight, que usavam Micromedia, que usavam Microwave e tal, a gente chamava isso de Rich Internet Applications. O ponto que eu quero chegar é justamente esse, assim, o Flash tem uma história muito grande em que para os SPAs e frameworks e libs de hoje em dia poderem correr, ou é assim que fala? Acho que pode ser. O Flash precisou caminhar muito. Muito mesmo, muito. O Flex, basicamente tudo que a gente tem, assim, de estrutura básica veio dali, sabe? Foram inspirados, pelo menos, em soluções como o Flex, tá? Não apenas do Flex, obviamente, a gente teve muita coisa que foi inspirada ali do VB.NET também e tal, mas não tinha tanta abstração, né? Na verdade, o React é até um passo atrás, porque o React não é abstraído, né? Acho que o que mais se parece mesmo é o Angular e o Vue, principalmente o Angular, né? Que tem essa abstração de HTML separado de script, separado de estilo, né? Então, assim, muito parecido mesmo. Só que o JavaScript tem um pouquinho mais de cara o ActionScript, aliás, ele tinha uma carinha de Java, até porque ele era mais parecido, na verdade, com o TypeScript, porque ele era orientado ao objeto, mas de uma forma opcional, digamos assim, né? Você podia botar uma variável N, do tipo N e tal, do tipo object, no caso, e você poderia, ou então você poderia determinar que ela seria string, ou que ela seria, era recomendado, inclusive, que você determinasse, você não era obrigado, né, mas mesmo que você não colocasse, você colocaria um tipo genérico um pouco mais próximo, né, então era algo muito, muito maduro para sua época, e que até hoje faz falta, no sentido de que, eu podia ter uma telinha com, sei lá, 80 mil linhas renderizadas que não ia travar, né? Hoje você tem uma tabela com 80 mil linhas, não tem condições. Você tem que fazer uma paginação pesada porque o navegador não aguenta. E até para algumas coisinhas, tá? Transições, demorou muito até a transição ficar algo leve em navegador. Transição na época era algo muito, muito fluido, né? A gente até às vezes tentava reduzir a quantidade de itens vetoriais. Hoje a gente até busca um pouco mais de vetor, né? Porque a maioria da parte de web é muito matricial. Mas, lembrando que o que aconteceu foi que o Flex ele já tinha sido doado para Apache, né? O Flex, inclusive, ele se tornou um novo projeto que usa ActionScript 3. Ele agora se chama Apache Royale. E ele ainda está ativo, ainda está sendo atualizado. Ele é focado no desenvolvimento móvel também, né, tal. E justamente a ideia dele é usar ActionScript 3 e MXML para poder fazer essa transpilação para JavaScript, né, e rodar nos navegadores. O Flash em si, né, a aplicação do Flash, ele se tornou o Adobe Animate, né, na época Adobe Animate CC no começo, e agora Adobe Animate. Foi oficialmente finalizado o Flash, mas ele ainda fazia coisas como exportar para SWF, ele até hoje, na verdade, né, ele ainda tá possível fazer download dele, mas ele estava ainda conseguindo fazer as coisas de Flash. Então, eu soube que tem algumas empresas que ainda usam o Adobe Air em aplicações mais antigas, né, já que o Adobe Air é desktop, ele não vai depender, né, da instalação do Adobe Flash Player, né, que não existe mais. Então, ainda estão usando o Adobe Air. Então, para essas pessoas, essa parte de Flash ainda funciona bem. Mas a Adobe agora falou, não, acabou o Animate, não vai ter mais de forma alguma, e as pessoas não pareceram tão preocupadas com isso, não pareceram se importar muito, e isso me deixou um pouco triste. E é basicamente isso, tá? É um desabafo, não quero falar muito, queria contar um pouco a história, né, do Flash e da sua importância, porque parece que no imaginário popular o Flash não prestou, o que não é verdade. O Flash foi fundamental para muita coisa, para muita gente. Acho que sem o Flash a gente não teria basicamente nada do que a gente teria hoje. Então, assim, o fim do Animate CC, ou no caso do Animate, né, do Adobe Animate, é um marco porque é o fim do Flash, totalmente. E eu sei que eles vão manter, né, a comunidade reclamou, e eu sei que eles vão manter a versão assim, só atualização de segurança e de performance e tal, não vai ter novos recursos.
mas é triste de certa forma, né? Aquela nostalgia triste, sabe? Bom, mas é isso. Então, queria compartilhar um pouco mais essa questão de Flash com todo mundo, e até mais.